Chegamos na aula 5, né? Aqui a gente vai tratar os pontos que eu adoto na prática, né? O método na prática. A gente vai passar passo a passo, a gente vai rever alguns pontos, vai analisar com mais profundidade outros. Por quê? Para auxiliar na decisão da compra correta do seu imóvel. São regras, pontos que eu construí ao longo desses 25 anos, que eu uso na compra dos meus imóveis, me permitiram minha independência financeira e investir de forma bem tranquila. Passo 1. Defina o objetivo que você realmente quer. Você quer o imóvel para morar, para alugar ou para investir? Por que que isso é importante? Porque quando você sabe o que você vai querer, você vai precisar saber o que você quer fazer ou precisa fazer para chegar onde precisa, né? Talvez mudar o padrão de vida para que a parcela fique dentro do orçamento, né? E de preferência nem que fique dentro do orçamento somente, que ela fica com folga, né? Se for para morar, procura guardar o máximo de dinheiro possível, porque se você for financiar, financie o mínimo possível. Menos dinheiro financiado, menos juros. E se você tiver uma reserva financeira e a compra não for urgente, use esse recurso para dar um lance no consórcio. Você pode deixar esse dinheiro aplicado e você pode usar isso para antecipar a contemplação dentro da estratégia, né, que você vai entender com a pessoa que for vender. Observa os custos, né, com impostos, taxas, reformas, eventuais necessidades que o imóvel precisa, móveis muitas vezes, né? Se for para locação, imóvel para locação, muito importante, observar o ponto comercial, o lado da rua, né? Se for imóvel residencial, se precisa de reforma, né? Se pode ser que muitas vezes você vai alugar esse imóvel, mas a pessoa não aluga do dia para a noite e ele pode ficar fechado. Imóvel fechado é custo. Então, procura considerar isso também, né? Sabendo que, além de você talvez não ter a renda da locação, você vai ter que pagar a parcela do financiamento ou do consórcio, né? E, novamente, nunca esquecer das taxas e custos de reformas, tá? Se for para investir, né, procura entender se esse investimento que você está fazendo fica dentro da sua estratégia, né, dentro da sua renda familiar, né? E o que que acontece? Os imóveis, eles têm uma valorização ao longo do tempo, mas imóvel, ele não tem uma liquidez imediata. Por exemplo, eu muitas vezes fui vender um imóvel, eu demorei até um ano e meio para vender o imóvel. Mas por quê? Eu queria vender naquele preço que eu queria. Se eu quisesse ter vendido mais rápido, eu ia perder muito dinheiro. Nunca esqueça disso, tá? Negocia o preço. Se a compra, né, você for comprar via financiamento ou consórcio contemplado, né, o consórcio que for, todo tem que ser contemplado, é uma compra à vista. A pessoa que está vendendo, ela vai receber isso no máximo 60 dias. É uma prática de mercado, então não fica acanhado em pedir um desconto, tá? Negocia vários imóveis ao mesmo tempo. Eu faço isso e aqui é uma questão de sangue frio e profissionalismo. Eu sempre deixo isso bem claro para os corretores que eu, em média, negocio 5 imóveis e eu vou buscar oferecer o menor preço dentro daquele perfil. Então, o vendedor ele pode aceitar ou não. E, geralmente, eu tenho sucesso, alguém aceita. Outro ponto, não compra um imóvel do dia para a noite. Eu levo, em média, entre 6 a 12 meses pesquisando e negociando os imóveis. Não tenha vergonha de pechinchar, de comprar sem emoção, de pedir desconto, de olhar o imóvel várias vezes, de manhã, de tarde, à noite, com chuva, para saber se existe algum ponto que talvez tenha uma despesa escondida nesse imóvel, tá? Então, isso me faz muito bem, por quê? Porque nesses 6 a 12 meses que eu estou procurando os imóveis, o mercado pode mudar, ele me dá poder de negociação, né? E eu faço a coisa com muito pé no chão, tá? Né? Por quê? Essa questão dos valores, se a gente vai só olhar o imóvel e pega a primeira opção, muitas vezes a gente acaba pagando um preço mais alto do que seria necessário. E esse preço que eu pago a menos no imóvel, ele me ajuda o quê? A tirar um eventual custo dos financiamentos ou da parcela de consórcio que eu tenho. Amanhã, depois eu vendo esse imóvel, eu tenho uma rentabilidade maior. Outro ponto, analisa a renda com profundidade, né? Eu faço isso, por exemplo, assim, eu coloco mentalmente aquela parcela daquele ano que eu estou procurando o imóvel, né? Por quê?
se eu, né, além de considerar minha renda 5 anos para trás, por quê? Porque se surgir um imprevisto, eu sei quanto é a minha renda média, né? Então, eu procuro ter o máximo possível do recurso financeiro para comprar o imóvel, mas eu procuro saber quanto essa parcela fica dentro do meu orçamento, né? Mais um ponto, escolher a estratégia correta. O que é isso? Se vai comprar com urgência, pode até utilizar uma carta de consórcio contemplado, contemplar o seu consórcio com lance ou financiamento, né? Se você não tem muita pressa, se precisa ou quer trocar de imóvel daqui a 5 anos ou carro daqui a 3 anos, eu recomendo que faça uma operação de consórcio e vai trabalhando essa questão dos lances. Sempre lembrando que procure entender com a pessoa que você está comprando o valor médio dos lances e as probabilidades, tá? Não, a questão da promessa da contemplação é uma coisa que não pode ser feita, tá? Outra coisa que eu sempre faço, eu sempre tenho um plano B nos meus investimentos. Por quê? Se alguma coisa der errado, quem que vai ter que resolver isso? Sou eu, né? Por que o plano B? Como é que eu resolvo se eu perder o emprego, se a minha renda cair, se o meu negócio não faturar o que eu preciso, né? Como eu falei antes, a gente ficar 3 meses sem pagar a parcela do imóvel, ele vai literalmente a leilão. A gente perde o imóvel. Eu sei que é pesado falar isso, mas é realmente o que acontece no mercado, tá? Planos B que eu tenho na prática, tá? Que eu sempre considerei desde o início da minha carreira. Eu fazia o financiamento imobiliário, mas eu pensava que se eu fosse demitido, o dinheiro da minha rescisão, ele precisaria talvez cobrir uma boa parte do saldo devedor ou me dar um bom número de meses para que eu conseguisse pagar as parcelas. Tem um veículo quitado que pode ser vendido em caso de necessidade ou trocar por um modelo mais simples que seja uma reserva de valor, né? Se eu precisasse vender o imóvel por um preço menor, eu não teria problema nenhum. Muitas vezes eu vi gente perder imóvel porque por ego não quis fazer isso, né? Se tiver algum familiar que pode ajudar na renda do pagamento da parcela, também é bom e não precisa ter problema com isso. Para quem trabalha com carteira assinada tem FGTS, existem as regras do FGTS, mas esse valor pode ser utilizado para amortizar o saldo devedor do financiamento ou do consórcio ou ainda pagar parte da parcela, seja do financiamento ou do consórcio. Outro plano B, todo mundo fala, possuir uma reserva financeira de emergência. A gente sabe que muitas vezes não é fácil, né? E no melhor dos mundos, ter um outro imóvel que gera renda com locação, né? Isso é muito possível com consórcio, inclusive tem um nome que se chama aposentadoria imobiliária. Com certeza é uma fonte de renda que ajuda a pagar essa parcela, tá? Então, essa questão do plano B, muitas pessoas dizem que a gente não precisa ter. Eu confesso que eu gosto do plano B, por quê? Porque se der um problema, a gente é que vai resolver. Então essas dicas, todo esse material que eu preparei para vocês com muito carinho, eu utilizo há mais de 25 anos para comprar os meus imóveis, né? Espero que isso ajude você a não depender mais da opinião só de um vendedor ou só do gerente do banco que muitas vezes quer fazer o negócio dele sem estar preocupado muito com a taxa de juros que você vai pagar, com a sua situação financeira, né? Porque muitas vezes não é porque o banco aprovou o crédito que está tudo bem. Cada um tem que ter o conhecimento, olhar suas condições, ter clareza nas decisões para fazer essa compra com tranquilidade e no menor custo financeiro, tá? Eu já falei isso várias vezes e falo de novo, porque o dinheiro que você deixa de pagar com juros, esse dinheiro vai ficar no teu bolso, da tua família, para você aproveitar, para você desfrutar, para você fazer outros investimentos. Eu espero ter ajudado bastante e qualquer coisa que você precisar, vou deixar meus contatos aqui. E mais uma dica bônus aqui. Nesses 25 anos, né, de mais de 16 mil atendimentos, eu vi várias pessoas fazerem negócios imobiliários de alto valor sem o auxílio de um profissional. Seja um profissional da área financeira, um profissional da área jurídica, né, ou imobiliária. Então, recomendo sempre para quem já esteve no nosso escritório e você que está assistindo a gente aqui. Procura sempre ter um profissional, um contrato feito por um advogado, por uma imobiliária experiente, né, que negocie todas as cláusulas, todos os valores, todas as condições e principalmente, por exemplo, se o negócio tiver que ser desmanchado, digamos assim, desfeito antes de concluído,
quais são os multas, os pênaltis, o que vai ser pago, o que vai ter de ônus entre as partes. Por quê? Eu vejo muitas pessoas fazerem negócio de boca, como se diz, verbal, e depois tem algum problema e o que acontece? Fica o dito pelo não dito. Uma frase que eu vi recentemente: contratos são feitos em tempos de paz para serem utilizados em tempos de guerra. O que acontece então? Procure sempre ter um auxílio profissional, escreva todas as condições, né? Procure pegar essas opiniões, porque isso vai ajudar a dirimir, a tirar qualquer dúvida lá na frente. Muito obrigado.